E aí galera, tudo bom? Aqui é o Vini, tá? Do canal Bioanimals. Eu vou fazer um vídeo hoje focado em um assunto que o pessoal pergunta direto. Vejo muitas informações que eu não concordo tanto, tá? Então, algo que eu já falei aqui no canal, acho que em 2 vídeos, só que brevemente. Então foi algo focado, tá? Que é a anotação, tá? É algo que ainda hoje o pessoal, sabe, pega muito no pé, principalmente comigo, tá? Eu vou tentar explicar um pouco do que é lotação, para que serve, quando é que eu posso ter uma lotação, tá? A primeira coisa que você tem que se perguntar é por que eu teria uma lotação, tá? Quando você tem um peixe, por exemplo, de cardume, tá? Eu tenho um aquário X com 5 lambaris, tá? Bem simplório. Se eu pego 5 lambaris num aquário teoricamente médio, é um aquário, ele vai viver bem? Vai, né? Se tiver os peixes ali, eu acho que nem tanto, tá? Ele vai se sentir muito mais à vontade se ele tiver mais peixes, um cardume mais denso, né? Para se sentir protegido dentro daquele aquário, tá? Peixes de cardume, quanto mais peixes dentro do cardume, melhor. Ele se sente mais protegido, né? Eles são feitos mais para nadar em cardume. Então, quanto mais densa a quantidade de peixes, melhor. Dentro do possível, é claro. Você vai pegar um aquário de 50 e meter 200 lambares lá dentro, tá? É um exemplo. Com relação aos meus peixes, tá? O que acontece? No caso de ciclídeos, eles são bastante territoriais, né? E bastante agressivos. Quando você pega e bota por lotação, opta por lotação, em vez de poucos peixes no aquário, ele acaba que minimizando a questão de território, tá? Se eu tiver um jaguar aqui, no tamanho desse aquário sem mais nada, só os dois, se forem equivalentes, eles vão brigar entre eles e cada um vai dominar um lado do aquário. Se eu pegar um jaguar e um for maior que o outro, ele vai dominar o aquário todo e vai matar o outro que estava no aquário, tá? A mesma coisa, e você vai fazendo isso, pegando 3 peixes, um vai dominar, outro vai dominar e um vai morrer. 4 peixes, um vai dominar, outro vai dominar, outro vai dominar e outro vai morrer. Até um ponto onde o peixe ele vai perdendo o território e ficando sem um território mínimo para ele, tá? Então há um território mínimo possível para ele defender. Sofrimento para ele? Não, é só a questão de mudança de hábito. Ciclídeos, né, normalmente, tá? Não é regra, mas normalmente eles tendem, quando estão em grande volume, a adotar comportamentos grupais. O que quer dizer? Quer dizer que um Oscar, por exemplo, que está lá na natureza, você vai ver o Oscar, ele tanto fazendo o ninhozinho dele ali, um território para ele, tanto nadando em grupos, né? Acontece isso tanto com o tucunaré. Tem peixes mais individuais, por exemplo, como o jacundá, apesar de também fazerem isso às vezes, muito raramente, mas acontecem também de fazer, tá? São exceções, mas muitos deles, principalmente esses de meia água, sem ser esses que se intocam bastante, eles fazem grupos, né? Até com o citrinelo faz isso. Então acaba que você tende a estimular esse comportamento, tá? Grupal no peixe. Então ele acaba que se tornando um grupo ali. Claro que vai ter brigas, vai ter boca com boca, esquema soltando, mas você minimiza essa ação, tá? Outra coisa, compatibilidade. Você não pode simplesmente fazer uma lotação de um aquário de peixes que não são compatíveis. Obviamente, tanto em comportamento, um peixe agressivo com um peixe pacífico, tanto com parâmetros, pH, um peixe de ácido com um peixe de água alcalina, né? Um peixe de água salobra com um peixe de água doce. Então você tem que ter, no mínimo, critérios de compatibilidade aí, tá? Questão de temperatura, um peixe de água fria, outro peixe de água quente. É uma coisa que é muito importante também, porque muita gente hoje em dia prega esse negócio de água quente, não é sempre assim. A maioria esmagadora dos peixes trabalham na faixa de 27 para baixo, tá? Então, tipo assim, é meio complicado esse tipo de temperatura, tá? Mas tem que levar em consideração também, tá? É outra coisa, a compatibilidade já entra também na necessidade do peixe. Os meus peixes são ciclídeos, tá? Na meia água, tá? Mas no fundo não. No fundo já são primitivos, jumbos, etc. Cascudo, arraia e pólipo, tá? Alguns bagres também. Ciclídeos são de nado lento. Não é um peixe de corredeira, não é um peixe de nado ativo.
Então, para ele, é necessidade de espaços grandes para o peixe dar aquela disparada, não tem o porquê, tá? Diferente de um pangaço, por exemplo, tá? O pangaço ele tem que ter espaço para nadar. Eu não posso simplesmente chegar aqui no aquário e meter um pangaço aqui dentro, tá? Porque o aquário é lotado e o pangaço não vai se sentir à vontade, vai estressar e vai ficar debilitado com o tempo, tá? Isso se chegar a comer, né? Então é um peixe que não se enquadra dentro da fauna que eu criei, que são só ciclídeos em meia água, porque aqui a gente tem superfície, meia água e fundo, tá? No fundo a gente trabalha com um tipo de peixe, na meia água com outro e na superfície com outro. Hoje em dia eu misturo superfície e meia água juntas, por conta dos ciclídeos, que são muitos, e eles acabam tomando um pouco da superfície, principalmente os oscars, tá? Então são peixes que necessitam um pouco mais de espaço, nesse sentido. Dentro da meia água só tem eles, entre eles tudo bem, porque eles têm o nado lento, eles não têm essa questão de corredeira, ficar para lá nada ativo, apenas no alvoroço da alimentação, tá? Coisas que os peixes daqui de baixo já têm um pouco, porém são peixes que já se comportam melhor com lotação em grupos, né? Poli, por exemplo, quando você bota um monte, ela tende a fechar um grupinho ali e fica só elas, todas juntas, tá? Outra coisa, filtragem, tá? Quando a gente vai falar de lotação, a gente tem que levar em consideração que a lotação ela não é feita só com peixes, é feita com uma filtragem decente, tá? Quando a gente fala normalmente em aquários com baixa população, fora os jumbos, a gente fala em 5 vezes a litragem do aquário, né? De rotação circular da água, né? Pelo sistema. Quando a gente fala de jumbos, a gente fala de 10 vezes a rotagem do aquário, em média, tá? Isso não é regra, mas em média. Já em lotação de 10 para cima, tá? Aí depende da lotação que você vai ter. Aqui na minha lotação eu trabalho com 12 a 13 vezes a litragem do aquário, tá? E você vê que dá tranquilo, tá? Até hoje eu não vi necessidade de aumentar isso. Até porque é algo que eu tenho no meu SAMP sobre a capacidade e a necessidade do meu aquário, tá? Porque eu não tenho filtragem química, mas a minha filtragem biológica e física, né? Que é a mecânica, é muito grande. Tá? Então ela acaba suprindo. Depois eu vou fazer um vídeo específico só sobre filtragem, tá? Não vou me adentrar muito nesse assunto, mas só para falar que se você quiser ter um aquário com muito peixe, você tem que ter uma filtragem muito grande, tá? Para suprir a necessidade do que seu aquário vai consumir, não é consumir, é produzir, né? De amônia, de nitrito, de carga orgânica, né? Então você tem que ter uma lotação que condiz com aquilo que você vai ter no aquário, tá? Porque senão você vai ter um aquário ali nos limites, né? Pronto para estourar. E não é isso que ninguém quer, né? Pronto para ter qualquer tipo de falha, né? Então o ideal é que você sempre tenha uma filtragem superdimensionada quando se trata de filtragem, inclusive de qualquer outro aquário, tá? Para você ter seus peixes com mais segurança, tá? Para não chegar um dia simplesmente seu aquário estourar, dar um pico de amônia, um pico de nitrato, etc. Tá? Outra coisa, tem níveis de lotação, tá? Muita gente me pergunta, eu tenho um aquário de 1,20 por 40, 30, posso ter uma lotação igual a sua? Não, tá? Mas seu aquário é só 30 centímetros maior para o lado, 20 por 30 para a lateral, porque eu não posso? No aquário, 5, 10, 15, 20, 30 centímetros fazem muita diferença, tá? Eu não falo muito de litragem, porque eu acho que litragem é de menos. Tem que ter a medida, tá? Comprimento com a largura e a altura, tá? Isso que é importante no aquário. Se o seu aquário cabe neon, você quer uma lotação de neon, você pode botar no aquário que cabe neon, um aquário menor. Você quer uma lotação de bandeira? Ok, você tem um aquário para bandeira. Você quer ter uma lotação de jumbo? Tem que ter um aquário jumbo. Na minha opinião, a lotação de jumbo, ciclídeos americanos, não se enquadra em menos de 1,5 60-60, tá? Eu acho que essa é a base inicial para você começar a fazer uma lotação de ciclídeos, tá? De jumbos, pra mim, ainda não serve para jumbos. Jumbo, acho que você começa a fazer uma lotaçãozinha de jumbo 2 metros 60-60, tá? Na minha opinião, se for jumbão mesmo, 2 metros 70-60. Aí você pode começar a pensar num jumbão mesmo, sabe? Uma lotação de jumbos. De ciclídeos você pode trabalhar de 1,5 60-60, igual o meu, né? Agora, você quer uma lotação de ciclídeos aí, num aquário menor, eu tenho um aquário de 1,20, 1,30, lotação de ciclídeos africanos, de bandeira,
e disco, etc, tá? Então você consegue trabalhar com mais liberdade, tá? Porque você não pode simplesmente pegar um aquário que caberia ali no máximo 6, 7 hóspedes e querer meter uma lotação de vários peixes ali simplesmente porque você quer. Não dá. Você tem que ter uma lotação condizente com aquilo que você tem. Acho que tem que, às vezes, ser realistas, né, nesse sentido. Eu não posso simplesmente sair metendo aquário simplesmente porque eu quero. Tem que aumentar o aquário. Infelizmente, não tem outra opção com relação a isso, tá? Você vai ter que trabalhar com uma lotação maior, com um aquário maior para fazer uma lotação maior. Senão você vai ficar refém do espaço que você tem e vai ter que trabalhar daquilo dentro do que você consegue, tá? Do espaço que você tem, obviamente. Tranquilo? Eu acho que é isso que eu tinha para falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou aí, curte, comenta. Lembrando, eu não sou dono da verdade, eu estou dando uma opinião aqui, tá? Algo que eu vejo realmente muita divergência de opiniões com relação a isso. Se você puder fazer um aquário grande, não estou condenando, falando que lotação é a melhor coisa do mundo, e não é, tá? Hoje em dia no meu aquário, a melhor opção que foi essa. Eu não vejo outra opção hoje em dia dentro da fauna que eu tenho que eu consiga trabalhar melhor os peixes do que essa que eu estou tendo agora. Foi a coisa que acho que mais deu certo aqui em casa, tá? Eu acho que já tem tempo, tem 7 anos que eu tenho essa fauna, 6 a 7 anos, né? E realmente é o que trabalha melhor, né? Eu acho que é o que funciona melhor. Eu tive muita experiência com ciclídeos, acho que a minha vida todinha foi ciclídeos. Eu tinha uns jumbos avulsos no meio do aquário, mas o foco sempre foi os mesmos peixes. Eu percebi que na lotação, hoje em dia, é o melhor jeito de você trabalhar em harmonia, entre aspas, os ciclídeos americanos, tá? Fora isso, você consegue trabalhar? Consegue, mas vai ter muito atrito, né? E hoje em dia, pro que eu quero, é o que eu consegui com resultado melhor, foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário, a sua opinião, reclamação, elogios, etc. Pode falar o que quiser aí. Eu tô aqui aberto a ouvir qualquer dúvida, conversar, para a gente debater, tranquilo? Quem gostou, compartilha, se inscreve no canal se você não inscreveu. E valeu, galera.